Olá para você, ouvinte da Rádio Câmara em 105.5 FM e também para você que está acompanhando a programação da TV Câmara no canal 6.3 ou no nosso YouTube. A partir de hoje você vai acompanhar o Pod Câmara, novo programa aqui da Rádio Câmara e também da TV Câmara, onde a gente vai poder debater temas relevantes para a sociedade com especialistas e também com a participação de parlamentares a respeito de temas sociais e de projetos de lei que estão em andamento aqui na Casa Legislativa. E para começar com o pé direito, nosso Pod Câmara, hoje a gente recebe a psicóloga Adriana Gomes, que é especialista em neuropsicologia pedagógica e hoje vai poder contribuir um pouco sobre o nosso tema de hoje do podcast, que é Abril Azul. Olá, Adriana, seja muito bem-vinda aqui ao espaço da TV Câmara e também da Rádio Câmara Manaus. Olá, Lucas, é uma satisfação estar aqui presente com vocês e olá a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Obrigado pela sua participação e como eu falei anteriormente, né, o nosso tema de hoje é Abril Azul, que é a campanha de conscientização que vai durar até o dia 30, né, o mês todo, com relação ao transtorno do espectro autista. E para explicar um pouquinho melhor o que é esse transtorno, a nossa repórter Desirê Costa preparou um vídeo especial para a gente. Vamos acompanhar. O Mês Azul traz um alerta importante e de conscientização sobre o autismo, dando visibilidade ao transtorno do espectro autista no sentido de promover a compreensão e a inclusão das pessoas com autismo na sociedade. Por ser um transtorno neurológico que afeta a comunicação, o comportamento social e a interação com o mundo, ainda existem muitos estereotipos e mitos sobre o autismo, que podem levar a preconceitos e à exclusão social. Para reforçar a campanha de conscientização e celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril, a Câmara Municipal de Manaus adotou a cor azul em sua fachada e assim vai ficar durante todo o mês. É uma forma de chamar a atenção para a causa. A CMM também aprovou 4 requerimentos a favor da realização de audiência pública para debater sobre a efetivação de mediadores nas escolas municipais. O presidente da Câmara, vereador Caio André, do PSC, reforçou seu apoio à causa e destacou a mensagem do João Neves, de 24 anos, que é autista e que esteve no plenário Adriano Jorge. O que o João fez aqui foi uma lição de vida. E uma lição também para o nosso trabalho no dia a dia. Mostra que a preocupação com essa parcela da população tão carente e que necessita de um olhar diferenciado. Eu sou suspeito, eu voto e votarei sempre ao lado desta parcela da população. E a Câmara hoje também cumpriu o seu papel nesse sentido. Senhores, olhem com carinho e respeito a esta classe, que ano após ano só aumenta a sua demanda. Da mesma forma que os senhores se preocupam e investem nas demais deficiências como visual auditiva, física. Gostaríamos que se preocupassem conosco, pois nossa deficiência é tão ou mais grave quanto aos demais. O autismo tem como características mais comuns a dificuldade de interação social e de comunicação, hipersensibilidade sensorial, desenvolvimento motor atrasado e comportamentos repetitivos ou metódicos. Se perceber alguns desses sinais, procure um especialista para um diagnóstico preciso. Muito obrigado pelas informações, Desirê. E Adriana, como ela explicou, né, o autismo é uma condição que afeta a interação social das crianças e também a comunicação. Mas a gente usa o termo espectro autista, né? Explica pra gente o que insere nesse espectro autista. Então, o que insere? Quais são as características? Como já foi descrito bem, inclusive parabéns pela matéria, existem essas particularidades específicas. E até mesmo que o jovem representou no parlamento para ter essa visibilidade. Porque, comumente, nós temos um olhar a respeito do síndrome de Down e de outras deficiências. Porém, há
matérias, inclusive tem sido bem recente essa introdução ao assunto do autismo por ser algo pouco estudado e por ele ter um leque de características diferentes, que são a questão da interação social, que é a questão de seletividade alimentar, é a questão de ter uma sensibilidade mais aguçada a todos os estímulos externos que o alcança. E isso gera uma dificuldade para a comunicação, para a interação, para ser incluso na sociedade. Isso vai refletir no seu contato familiar, nas suas relações escolares, no seu desempenho escolar, no seu desempenho, questão de profissional. Tem muitos, inclusive, pessoas adultas que possuem autismo, porém não sabem. E como é que a pessoa pode, a pessoa que está desconfiando, ou a mãe ou o pai, a família que desconfia que o filho tem essas características, o que eles podem fazer para ter esse diagnóstico? Então, a princípio, é importante que os pais eles estejam sempre atentos a todos os marcos do desenvolvimento da sua criança. O que seriam esses marcos do desenvolvimento? Existe meses e ano em que a criança precisa alcançar determinado desenvolvimento. O engatinhar, o falar, o mastigar, o contato visual, a inclusão e a inserção de alimentos mais pastosos. E quando a criança ela não alcança esse desenvolvimento e esses passos, é um sinal para que ele comece a investigar e procure um pediatra. A princípio, se ele já está fazendo, toda criança faz o seu acompanhamento no pediatra, sinalizar isso ao pediatra. Sinalizando ao pediatra, ele vai imediatamente encaminhar ou a um neuropediatra ou ao psiquiatra para poder fazer uma investigação a fundo a respeito. Tu citaste aí o contato visual, né? Essa é uma marca muito característica das pessoas, não só crianças, mas também dos adultos que estão inseridos no espectro autista. Sim. É a falta do contato visual. Exatamente. A falta do contato visual e assim, quando nós conversamos, pessoas típicas, nós conseguimos manter esse contato. Porém, para uma pessoa que possui o espectro, ele sente-se incomodado e o estímulo para ele é hipersensível. E ele se constrange, ele começa a apresentar várias estereotipias, movimentos, distrações, ele não consegue ter o contato, gera um incômodo e um desconforto para eles. Entendi. E outra dúvida muito comum, né, das pessoas que desconfiam que seus familiares possuem esse espectro autista, esses transtornos do espectro autista, é com relação aos diferentes níveis, né, de interação social e de comprometimento dessas características que tu falaste. Então, existe uma ampla gama de níveis. Sim, nós chamamos de nível de suporte, né? Que é exatamente o nível de até que ponto aquela criança ou aquela pessoa vai necessitar de um suporte terapêutico e suporte de uma equipe multidisciplinar que é trabalhado, como fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Comumente tem crianças que elas conseguem ter uma boa comunicação, porém elas possuem dificuldades motoras. Questão de motricidade fina, tônus muscular, para manter-se ali rígidos, para fazer uma atividade simples, que é o ato de comer, que é o ato de escrever. Para outras crianças, não há dificuldade para isso. Entendi. E outra característica marcante dos autistas é a ausência, né, de uma evidência física, né? Como tem no síndrome de Down, por exemplo. Você bate o olho numa criança, numa pessoa com síndrome de Down, você sabe que ela tem a síndrome de Down. Ao contrário dos autistas, que são pessoas aparentemente normais, mas que no cérebro deles, na cabeça, tem essa condição. Sim, há um funcionamento diferente, né? Nós costumamos dizer, até mesmo para os pais, assim, e na sociedade, em palestras, a única diferença, o que nos diferencia é a forma de ver o mundo. O que diferencia eles de nós, pessoas e crianças atípicas, de nós típicos, naturais, normais, como chamam, as pessoas costumam chamar, essas características pequenas e particulares, que os tornam subjetivos e únicos nas suas características como um todo. Exatamente. E pensando nisso, um projeto de lei da vereadora Thaisa Lippe, que é o PL número 259/2022, reconhece o cordão de girassol como instrumento auxiliar na orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas. É o caso do autismo, né? Esse projeto de lei não beneficia exclusivamente os autistas, mas pode beneficiar, já que vai evidenciar essa deficiência oculta. Isso já é praticado, esse cordão de girassol?
Sim, sim, inclusive, já utilizavam um outro cordão que eles caracterizado com um jogo Um jogo de de encaixe, quebra-cabeça. isso, de quebra-cabeça, coloridos, que é exatamente o que identifica a bandeira do autismo. E tem pacientes, inclusive, que quando eles saem, vão ao shopping, vão viajar, que eles têm uma vida extremamente natural. Gente, inclusive, gostaria até de pontuar aqui, pode-se viver naturalmente com autismo. E eles viajam e eles colocam o cordão, ou o responsável ou a criança, para sinalizar que a qualquer momento ele pode ter um comportamento diferenciado. E isso vai fazer com que as pessoas ao redor para ser assim, certo? Alguns vão entender e outros não. A gente espera que entendam, Nós né? esperamos que eles vão compreender e vão tentar auxiliar, tentar acolher aquela família ou aquela mãe e ajudar naquele momento com aquela criança ou até mesmo aquele adulto. Porque o adulto ele vai ter um nível de resistência e tolerância minimizado à espera, a toques, pela insensibilidade que ele apresenta. Então, este cordão ele auxilia neste trato social e nesta inclusão social. Tá aí uma ação importante, né, da nossa Câmara Municipal em benefício aos autistas. E, além disso, também foi aprovado na semana passada a realização de uma audiência pública sobre os mediadores escolares para esse público autista, né? Qual a importância de se ter esse profissional dentro das escolas e dentro da educação? Então, é de extrema importância, suma importância, pelo fato de, como eles já apresentam determinada limitação e dificuldades, quando eles estão inseridos em uma sala de aula, imagina, se você tem hipersensibilidade ao som, às luzes externas, e você entra em uma sala fechada, sem a sua pessoa de conforto, que são seus pais, ou uma pessoa que vai te tranquilizar, e você precisa desenvolver e desempenhar atividades que exijam atenção, concentração e desenvolvimento ali do teu cérebro, e além do teu trato social. E tudo isso é um tanto comprometido com crianças e pessoas portadoras que são autistas. Aí você imagina dentro de uma sala sem um suporte. A professora apenas fala e ele... Porque quando ele está falando, a professora está falando, alguém está falando com você, automaticamente ele entra no mundo dele aqui. Ele vai olhar a luz que está brilhando, ele vai olhar outra criança, ou então um som diferente que está acontecendo. E quando há este mediador, ele auxilia a criança a retomar a atenção. Ele auxilia a criança a retomar os estudos e orienta ele novamente. Ele reforça o que a professora está orientando, porque é compreensível que a professora não vá parar a sua aula para dar atenção apenas ao aluno. Porém, também nós não podemos excluí-los. Exatamente. É necessário incluir ele nesse social. Não posso simplesmente pegar e colocar numa sala somente para ele. E a inclusão? E o desenvolvimento social dele? Porque é possível que ele se desenvolva, que ele tenha um trato social, se ele for ensinado, se ele for estimulado e exposto a esse estímulo. Exatamente. Adriana, a gente tem percebido também, né, um aumento muito significativo nos casos de autismo diagnosticados, né? A que se deve esse aumento, essa relevância, né, tão grande do autismo aqui no nosso país? A grande possibilidade é a respeito das mídias, das divulgações, das informações. Eu costumo dizer, gente, que as informações elas são benéficas, muito benéficas, porém, às vezes, elas são tanto maléficas. Desculpem aí a todas as mídias sociais, não querendo ofendê-los jamais. Por quê? Quando chega a um pai, aquela informação, ele começa a olhar ao seu filho, opa, meu filho ele tem essa característica, ele anda, hoje em dia eles atentam muito às pontinhas do pé, tá andando muito na ponta do pé, tem autismo, também não é assim, é um conjunto de características, Exatamente, certo? Uma característica isolada não pode ser diagnóstico final do caso de autismo. Não mesmo, até porque é um conjunto e é feito baterias de testes e exames. Ah, mas Adriana, isso é diagnosticado com exame de imagem, com exame de sangue? Não. São testes cognitivos, testes sociais, para exatamente poder avaliar este comportamento deles. A gente vê até nas redes sociais as pessoas se autodiagnosticando, né? Acho que eu sou autista porque eu não consigo prestar atenção em livros, em filmes. Sim, exatamente. Mas essa questão das informações, elas auxiliam exatamente neste ponto para que a mãe consiga observar esses traços do seu filho.
No entanto, ela já não auxilia neste sentido, de patologizar. Isso não somente para o autismo, mas trago também até um adendo e que as pessoas tenham cuidado com a respeito da ansiedade, depressão. As pessoas leem um texto isolado e já se encaixa na sua vida aquela doença, aquela patologia. Eu tenho ansiedade. Porém, é um conjunto de fatores, é um conjunto de déficits, de características para poder você se configurar com uma. E isso também é um especialista que vai definir e que vai te auxiliar a chegar nessa conclusão diagnóstico final. Não é um texto apenas isolado na internet que você vai buscar. Então, tenhamos cuidado com tudo que nós estamos tendo acesso e consumindo e procurar pessoas realmente que tenham essas orientações e possam te auxiliar da melhor maneira possível. E se houver essas dúvidas, buscar, até mesmo com o aspecto do seu filho, você vê que tem 1, 2 ou 3, 4 características, você busca auxílio do seu pediatra e de outros profissionais para Muito bem, e uma vez diagnosticado, é importante ter o acompanhamento de um profissional. E sobre isso, a Desirê Costa também preparou um vídeo falando sobre as terapias associativas. Terapia integrativa é muito importante para as pessoas que têm autismo e eu vou conversar com a Lúcia Neves, que é terapeuta, e vai explicar um pouquinho quais são as contribuições dessa terapia chamada terapia integrativa. Então, já estamos falando terapia integrativa, integrar tudo que está ao redor desta criança, integrar a parte familiar e o respeito dentro da terapia integrativa e também as complementares. A gente aprende que o autista, ele não precisa de uma ajuda aonde a gente pense por ele. Ele pensa. O que nós precisamos é aprender com ele. E isso a terapia integrativa e as complementares nos ajudam a perceber, a entender e agir com essa segurança. Então, só corrigindo, não é terapias associativas, como eu falei, e sim terapias integrativas, como vocês puderam verificar aí no VT da Desirê. Então, Adriana, qual a importância, né, e até quando uma pessoa com autismo deve ser acompanhada por essas terapias? Então, não existe um tempo determinado. Vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. É feito um estudo de todo o processo e o marco de desenvolvimento dessa criança. O tanto que ela está desenvolvendo, o tanto que ela está evoluindo com o tratamento, ela está alcançando os objetivos das intervenções que estão sendo realizados pelos terapeutas, como foi falado há pouco, por toda a equipe multidisciplinar que o acompanha. Se está sendo, digamos, nós reduzimos a quantidade de terapias que essa pessoa faz durante a semana. Porém, não existe um tempo determinado. 1 ano, 2 anos, não. A possibilidade de ser toda uma vida, porque eles sempre vão apresentar um tanto de dificuldades para o trato social, para a questão da sensibilidade, luzes, movimentos, essa hipersensibilidade dos estímulos externos sempre vão incomodá-los um tanto e é necessário que eles tenham este acompanhamento para ajudá-los a ter esse equilíbrio e retomar esse trato social com qualidade de vida. Muito bem, esse tema é extremamente amplo, a gente poderia passar horas ou dias, até mesmo dias aqui falando sobre a importância da conscientização sobre o autismo, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. Adriana, te agradeço a participação aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, no Pod Câmara, programa de estreia do Pod Câmara, e eu queria que tu deixasse um recadinho, né, sobre essa conscientização do autismo. Sim. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, por estar aqui, sinto-me grata. Então, gostaria, assim, de trazer uma mensagem a todos, não somente os pais, mas a todas as pessoas, sociedade, que nós possamos acolher essas crianças, esses adultos, não somente eles, mas acolher a família também. Porque é uma luta constante, é uma luta diária, ela é árdua, é difícil. E que nós possamos ter esse olhar. Comumente hoje em dia fala-se muito sobre empatia, mas pouco se pratica. Então vamos acolher e respeitar. Eu acredito que seja a principal ação que nós temos que ter hoje. É respeitar eles, respeitar o ambiente deles, respeitar o momento deles. Se você percebe que eles não estão tão bem para se aproximar, respeita o momento, porém não os deixe. Acompanhe.
Pode ser difícil você ter um amigo autista, um familiar autista, mas não evite essa pessoa, não evite esta família. Vejo muitas famílias relatando que deixaram de me convidar para aniversários porque meu filho não para. Não façam isso. Acolham. Muito bem, e fica aí o Tá bom? recado, respeito, e o Pod Câmara de hoje fica por aqui, e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Até.